Olá, pessoal. Então, estamos agora no nosso penúltimo vídeo da série de videoaulas sobre a crise do feudalismo e transição para o mundo moderno. E o tema desta nossa videoaula é as cruzadas, ok? Simplesmente cruzadas. Bom, apesar de ser o penúltimo vídeo da série de videoaulas, é importante dizer que as cruzadas são um dos primeiros acontecimentos da Baixa Idade Média, ok? As cruzadas elas se dão paralelamente, por exemplo, ao processo de renascimento urbano e comercial. O renascimento urbano e comercial ele vai se prolongar do século XI ao século XIII. As cruzadas elas vão se prolongar do século XI ao século XIII. Então, as cruzadas elas vão acompanhar o renascimento urbano e comercial. Tem uma ligação muito forte com o renascimento urbano e comercial. E é simples entender isso. Tá? É simples entender isso. Vamos entender como as coisas aconteceram. O que estava acontecendo no século XI no Oriente Médio, no que a gente chama hoje de Oriente Médio? Na época não chamava, né? Mas hoje a gente fala Oriente Médio. O que estava acontecendo lá? O Oriente Médio estava sendo invadido, certo? Já tinha sido antes invadido pelos mongóis, pela Horda de Ouro do Gengis Khan e do seu filho Kublai Khan, né? Já havia havido invasões mongólicas ao Oriente Médio, né? O Império Mongol acabou não durando muito tempo, né? Mas houve essa invasão ao Oriente Médio. E, seguindo os rastros dos mongóis, vieram os turcos, né? Da onde são os turcos? Os turcos, originalmente, eles não são da Turquia. Eles são de uma outra região da Ásia, chamada Turcomenistão, próximo ali da Mongólia, certo? Eles são um povo oriental, inclusive, de olhinhos puxados. E eles invadiram o Oriente Médio, certo? Eles provocaram um verdadeiro caos no Oriente Médio com as suas ações militares. Eles chegaram lá conquistando territórios, certo? E no século XI, eles vão por volta de 1370, 1371, por aí, os os turcos vão conquistar Jerusalém, certo? E esses turcos, que são, como eu disse, são de olhinhos puxados, são da Ásia Central, certo? Eles vão ser convertidos ao islamismo, certo? Eles vão ser islamizados, ok? Então, convertidos ao islamismo que eram, ao conquistar Jerusalém, eles vão passar a exercer um controle islâmico sobre Jerusalém. Ocorre que Jerusalém, como vocês sabem, é uma cidade sagrada, não só para os cristãos, ela é sagrada para os muçulmanos também. É um local de peregrinação para os muçulmanos, tanto quanto é para os judeus também, né? Essa que é a grande problemática que envolve a cidade de Jerusalém até hoje, certo? É uma cidade sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus, ok? E os turcos passaram a proibir a peregrinação de cristãos para Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que pertencia até então ao Império Bizantino, que era um império cristão, não era cristão do mesmo jeito que eram cristãos os católicos, eram cristãos ortodoxos. Tinha havido cisma do Oriente no ano de 1054, no mesmo século XI, tá? Mas eram cristãos, pelo menos eram cristãos, e aliviavam a vinda de católicos que iam, né, com grande frequência peregrinar até a cidade de Jerusalém para pagar alguma promessa, como é muito comum entre os católicos, né, para fazer algum pedido, tá? Coisas do gênero, né? Com o domínio turco sobre Jerusalém, essas peregrinações foram proibidas, tá? E isso vai provocar uma reação lá na Europa. Uma parte dos europeus, principalmente o clero, vai se indignar com essa proibição. E aí, o que estava acontecendo na Europa no século XI? Como eu disse antes, a população crescia, né? E os europeus costumavam fazer guerras uns contra os outros. Havia muitas guerras internas. E aí teve um papa chamado Urbano II que falou basicamente o seguinte:
Vamos parar de um bater espada na cabeça do outro. Cristão matando cristão, europeu matando europeu. Parem já. Peguem as espadas de vocês, peguem as lanças, montem nos cavalos e vão lá para recuperar a Terra Santa, né, que é Jerusalém, onde está o Santo Sepulcro, o local onde foi sepultado Jesus Cristo, que é o Messias do cristianismo, ok? Então, essa foi a ideia do Urbano II. Ele lançou uma convocação no ano de 1095, final do século XI. No ano de 1096, partiu a primeira cruzada em direção a Jerusalém. E conquistaram Jerusalém, certo? Conquistaram Jerusalém. Na primeira, eles chegaram lá, meio que efeito surpresa, e pum, tomaram Jerusalém dos turcos. E mais algumas regiões próximas ali a Jerusalém também, né, foram tomadas, ok? Então, esse foi o início das cruzadas. Da onde vem o nome cruzados, professor? Quem partia para a cruzada normalmente usava uma túnica, uma espécie de uma túnica branca, cobria, né, todo o tórax, e pintavam a cruz vermelha na frente e nas costas, certo? Daí vem o nome cruzados, cruzado. Uma coisa importante, o Papa Urbano II prometeu que quem morresse combatendo os muçulmanos, que eram chamados infiéis, seria salvo. Mesmo que fosse um grande pecador, o fato de morrer lutando pela cruz, né, fazia com que esse indivíduo fosse direto para o céu. Tá? Então, havia essa promessa. Então, gente, resumindo para vocês bem o que vai acontecer, uma das motivações das cruzadas vai ser essa, espiritual. Pessoas que se sentiam pecadoras, né, pessoas que, né, se sentiam tortas na vida, iam para as cruzadas para tentar se corrigir, se emendar na vida, ok? Buscar a salvação. Tá? Mas, com o tempo, né, não houve apenas uma cruzada. Do século XI ao século XIII, houve aproximadamente 8 cruzadas oficiais, fora as não oficiais. Tá? Teve uma cruzada de crianças, né, porque se achava que... Porque, assim, claro que os turcos reagiram, né, a essa investida cristã. Então, ficou né, um jogo de perde e ganha ali no Oriente entre cristãos e muçulmanos, certo? Então, várias outras cruzadas vão partir para tentar recuperar territórios perdidos, né, e conquistar outros territórios. Teve uma cruzada que foi parar no Egito, teve uma outra cruzada que foi tentar tomar Constantinopla, que era até então uma cidade cristã, saquearam Constantinopla, certo? Nesse contexto. Enfim, então, houve essa motivação religiosa, mas também teve outras motivações envolvidas nas cruzadas. Uma delas foi a econômica, né? Porque percebeu-se que uma cruzada poderia ser um empreendimento lucrativo, né? Sobretudo para a burguesia. Então, a burguesia das cidades italianas se beneficiou muito das cruzadas e ela estimulava que as cruzadas fossem feitas, sobretudo as cidades de Gênova e Veneza, né? Que tinham vínculos comerciais com o Oriente, até anteriores às cruzadas, ok? Enfim, então a burguesia tinha interesse e talvez a burguesia tenha sido a camada social que mais tenha se beneficiado das cruzadas, tá? Mas a Igreja Católica tinha interesse, né, em ocupar o Oriente, né, que era, afinal de contas, o local de origem da religião, né, do cristianismo, mas ela também tinha interesse em reunificar a Igreja Católica, né, porque ela tinha sido separada no cisma do Oriente, né, quando os ortodoxos resolveram se separar dos católicos, né, o cisma do Oriente. Então, um dos objetivos da Igreja também era reunificar a Igreja, né, com o pessoal lá de Constantinopla, né, da Igreja ortodoxa lá do Império Bizantino. Tá? Mas, por exemplo, a nobreza também passou a ter interesses nas cruzadas, né, porque viu que as cruzadas poderiam ser uma forma de conquistar terras, né? O que acontece é que esse crescimento populacional que marcou a Europa nesse período também afetou a nobreza. Os nobres começaram a ter muitos filhos, tá? E na Europa começou a vigorar, em algumas regiões da Europa, o direito da primogenitura, que é o seguinte: algumas famílias nobres só deixavam herança para o filho mais velho. Os filhos mais novos, para manter o feudo, né,
mais ou menos um tamanho bom, né? Porque se fosse dividida igualmente a herança entre todos os feudos iam ficando pequeno, e a nobreza ia perdendo poder. Então, começou-se a estipular o direito da primogenitura. Só os filhos mais velhos tinham direito à herança. Os filhos mais novos, que não fossem se tornar padres, que era um destino muito comum para os filhos mais novos da nobreza, se tornavam cavaleiros e iam lutar em guerras, por exemplo, lá no Oriente, nas cruzadas lá do Oriente. Ou também havia cruzadas na própria Europa, por exemplo, a Península Ibérica, que era ocupada pelos muçulmanos, né? Ali também houve cruzadas, e, na verdade, o surgimento de Portugal e da Espanha é resultado dessa guerra entre cristãos e muçulmanos, dessa cruzada entre muçulmanos e entre cristãos contra muçulmanos, que acabaram resultando na fundação de Portugal e da Espanha, tá? No final desse processo. Okay? Houve cruzadas também contra os pagãos no norte da Europa, certo? E a própria igreja, ela acabou fundando ordens religiosas, né, como existem hoje em dia os franciscanos, os beneditinos. Havia ordens religiosas de monges cavaleiros, né, que, como foi o caso dos templários, né, a ordem dos cavaleiros teutônicos, né, que combateu os pagãos lá no norte da Europa, né? Enfim, então havia motivações também de conquista de territórios por parte da nobreza e conquista espiritual por parte da Igreja Católica, que queria aumentar a sua área de influência no mundo. Obviamente, o cristianismo católico ele era muito restrito à Europa naquela época, ok? Havia interesses por parte da burguesia, certo? E, no geral, havia interesses espirituais por parte das pessoas, que era salvar a própria alma, né, de ir para o inferno, né? Como eu disse antes, teve a Cruzada das Crianças, ou Cruzada dos Meninos, que foi uma tentativa de conquistar a Terra Santa com almas puras, né? Vamos dizer assim, criança não tem tanto pecado quanto um adulto, né? Então, mandem as crianças que não têm pecado, elas vão conquistar a Terra Santa, porque só os puros podem conquistar a Terra Santa. O resultado foi que muitas dessas crianças morreram, ficaram pelo caminho, ou então foram escravizadas pelos muçulmanos quando chegaram lá, certo? E teve também até a Cruzada dos Mendigos, certo? Também foi uma tentativa nesse sentido, né? Que Jesus andava próximo dos mais humildes e tal. Foi uma tentativa nesse sentido que também não deu muito certo, tá? Ao todo, 8 cruzadas, e a grande consequência das cruzadas foi a reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio dos europeus. O mar Mediterrâneo, que havia sido fechado pelos árabes e depois pelos turcos, né, nas suas conquistas, né, ali do sul da Europa, acabou sendo reaberto ao comércio europeu, facilitando as transações comerciais do Oriente com a Europa, né? Sobretudo, as cidades italianas, elas foram as grandes favorecidas, tá, por essa ação das cruzadas, ok? Então, favoreceu a burguesia italiana, tá? Mas é importante lembrar também que os nobres que vão lá guerrear, que vão vencer e conquistar, vão saquear grandes tesouros, ouro, prata, joias em grande quantidade, e esse ouro, essa prata, essas joias em grande quantidade, mas é principalmente o ouro, vai ser levado até a Europa e vai contribuir em muito com o renascimento urbano e comercial, sobretudo com o renascimento comercial, porque o ouro, né, vai ser usado na confecção de moedas que vão facilitar demais as transações comerciais, ok? E, dito isso, a gente vai encerrando por aqui. Esse vídeo ficou longo, mas era necessário, ok? Então, até a próxima videoaula, até a última videoaula, ok? Tchau!